Olá a todos, gostaria de estar agradecendo a Deus por cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, venha ser glorificado. Quero estar pedindo também para aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe, nos ajude a cada dia mais a divulgar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. E sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Só Ele para nos fortalecer, só Ele para nos ajudar. É só Deus. Então que Deus abençoe a tua vida. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado. E glória a Deus por isso. Porque a cada dia mais nós precisamos buscar a Deus, a ficar firmes no Senhor. Quero estar compartilhando uma palavra, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Falar um pouco da fé. Nós somos justificados pela fé. E todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos a cada dia mais melhorar. Então a mensagem que eu gostaria de estar falando vai falar um pouco da fé. Se encontra lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. 21 em diante vai dizer assim, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então que não tem salvação sem Jesus Cristo. Não tem salvação sem fé em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira fé. Jesus ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Sem Ele não tem como nós sermos salvos. Sem Jesus não tem como nós sermos salvos. Então, a fé verdadeira é a fé em Jesus Cristo, a fé que salva. A fé que salva da condenação. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então toda a humanidade pecou, o único que não pecou, o único que veio aqui nessa terra, que deixou a sua glória e veio aqui, é Jesus Cristo. Ele se entregou por todos nós. Ele morreu na cruz, mas Jesus, ele não está morto, Jesus está vivo. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele não está pendurado na cruz. De Jesus, ele não está, ele está à destra do Pai, lá intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, mas nós venha estar firmes no Senhor, que nós venha estar ligados na videira verdadeira, porque Jesus é a videira verdadeira. Nós temos que estar ligados nessa videira. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É só Cristo Jesus, não tem outro intermediador, é só Jesus Cristo. Há um só intermediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos ajuda, é Jesus Cristo que intercede por nós. É Jesus Cristo que intercede por nós.
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É através de Jesus Cristo que vem a nossa redenção. Aí no versículo 25 do capítulo 3 vai dizer assim, a quem Deus apresentou como propiciação no sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só que tremendo, é só em Jesus, não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. É só Jesus que pode nos salvar. É só Jesus. Deus, ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós conseguimos a vida eterna através de Jesus, se nós permanecer em Jesus, se nós conhecer a verdade vai nos libertar, e a verdade é Jesus que nos liberta, é Jesus que morreu pelos nossos pecados, é Jesus que nós precisamos, é de Jesus. Fé em Jesus. No versículo 27, onde fica então o orgulho, foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei? Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos... Então, no versículo 28 vai dizer assim, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei? Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o circunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então a lei, ela significa para mostrar que nós somos pecadores. A lei está ali para mostrar que sem Jesus nós não conseguimos a salvação. Se nós formos praticar as obras da lei, nós não vamos conseguir ser salvos por ela, porque nós não conseguimos. Por causa da nossa natureza pecaminosa. E por causa disso que nós precisamos de Jesus. E nós precisamos de Jesus. No versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o circunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Aí no capítulo 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara-se, bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça.
independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu o pecado. Então nós só somos salvos através de Jesus, nós temos que crer nele, nós temos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós temos que se achegar a Deus, porque é isso que Deus ele quer, que nós venha andar nos seus caminhos, se esforçar. No versículo 9 do capítulo 4 vai dizer assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele quer salvar todos, mas nós temos que crer, nós temos que andar nos caminhos dele, andar no caminho da fé. Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Então Abraão, ele não só ouviu, ele creu e também ele obedeceu. Ele não ficou esperando, ele tomou uma atitude. A palavra de Deus é que a fé sem obra, ela é morta. Então Abraão, ele obedeceu a Deus por intermédio da fé. E é isso que Deus, ele quer de nós, que nós venhamos obedecer a Deus através da fé. Saber que ele existe, saber que ele é, que ele recompensa aqueles que ele busca. Recompensa com a vida eterna, que é isso que é o principal, a vida eterna, a salvação. No versículo 13, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Então nós temos uma promessa de vida eterna. E nós temos que ter fé que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, que nós vamos reinar com ele a eternidade, nós vamos estar com ele a eternidade. Vai ver que Abraão, ele creu na promessa de Deus, que Deus faria dele da semente dele uma grande multidão. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Então é essa a fé que nós temos que ter. A fé de Abraão, a fé de um Deus poderoso, de um Deus que muda história.
de um Deus que quer nos levar para morar com Ele a eternidade, para estar com Ele a eternidade. Essa fé que nós não podemos perder. Para que nós venhamos estar alimentando essa fé, nós temos que estar ali se alimentando da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a melhor forma de se alimentar a fé, aumentar a fé, é através da palavra. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos anima. A palavra de Deus, ela renova as nossas vidas. Pode ver, quando Abraão, quando Deus falou que ele teria um herdeiro, ele teria um filho, e Deus ali tinha um momento em que Abraão ele estava ali meio desanimado. Deus ele animava Abraão, Deus ele confirmava a promessa a Abraão. E é assim que Deus ele faz conosco. Deus, quando nós lemos a palavra, quando nós assistimos um culto, quando nós escutamos uma ministração, quando nós ouvimos a palavra ela nos anima. A palavra ela renova a nossa esperança. E essa é a razão, no versículo 16, e essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé em Abraão teve, a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações diante daquele em que Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então que nós viemos crer nesse Deus poderoso, nesse Deus, o Criador dos céus e da terra. Crê em Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não tem como nós ser salvos sem Jesus. Não tem como. No versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa certeza que nós temos que ter, essa fé que nós temos que ter na convicção de que Deus ele cumpre as promessas. Que Deus ele nos fortaleça, estando plenamente convicto. É isso que o cristão ele tem que ter. Ele tem que estar convicto da sua salvação. Ele tem que estar convicto da promessa que Deus ele fez, que vai vir buscar a sua igreja, que nem lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele vai vir, ele foi preparar lugar, ele vai vir buscar a sua igreja. E não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia. Convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E Deus ele é poderoso. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído.
foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Olha que Deus maravilhoso, que Deus de amor, que Deus de graça, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então é Ele que nos justifica, é Ele que nos salva, é Jesus, é Jesus. Então que nós devemos se apegar em Jesus, que nós devemos andar nos caminhos de Jesus, que nós devemos andar, não somente crer, mas andar. O capítulo 5 vai dizer assim, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. É só Jesus que pode nos salvar. É só Jesus que pode nos libertar. Essa é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação vem de Jesus. A verdadeira cura vem de Jesus. A verdadeira salvação vem de Jesus. É Jesus. É Ele. Nós não conseguimos viver sem Ele. E quando nós estamos em Jesus, a nossa vida, ela muda. A nossa vida dá frutos, tem que demonstrar frutos dignos de arrependimento. A pessoa que está em Cristo Jesus, ela tem que mudar, ela tem que melhorar, ela tem que ter frutos, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito. Então que Deus ele venha nos ajudar, nos direcionar. Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Eu está fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença para te agradar, Senhor. Para pedir perdão. Para dizer, Senhor, que sem ti, meu Deus, nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não conseguimos nada. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar. Fortaleça a nossa fé, Pai. Fortaleça a nossa fé para que nós não venha desfalecer, para que nós não venha desanimar. Meu Deus, nós sabemos que somente o Senhor pode nos ajudar, Pai. Ajuda cada um que vai estar, Senhor, assistindo esse vídeo. Venha curar, venha libertar, meu Deus, em nome de Jesus.
Venha derramar a tua graça, venha derramar o teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a melhorar, Senhor. Ajuda-nos a cada dia mais agradar, Pai. Que o Senhor venha tocar, Pai querido, em cada um, Senhor. Que o Senhor venha se revelar para cada um, Pai querido. Que o Senhor venha mostrar para cada um que o Senhor está do lado dela, do lado dele, Senhor, que o Senhor está disposto ali a ajudar. O Senhor está com as mãos estendidas para socorrer. O Senhor está ali disposto, Pai, ali a transformar, Pai. Alcança, Pai, alcança. Que haja cura, que haja libertação, que haja batismo com o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém.